Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Saiu do forno uma pesquisa da Atlas Intel, a primeira depois, das revelações dos áudios do Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos lembrar que, obviamente, o Flávio Bolsonaro está aí numa tentativa de dizer que aquilo foi apenas pedir dinheiro para uma contribuição privada para um filme privado. Acho que, obviamente, os 60 milhões, os 140 milhões são números muito grandiosos, mas eu acho que o que pega mesmo ali, pelo menos no meu entendimento, é o tom da conversa, né? O irmão, o irmãozão, e aquela jura de fidelidade que é quase um acordo mafioso, né? Que eu estou e estarei sempre com você. Lembrando que quando o Flávio Bolsonaro pronunciou essa frase, foi um dia antes da primeira prisão do Daniel Vorcaro, e já sabia, já se corria no noticiário as encrencas que o dono do Massa estava metido. Então, não podemos esquecer essa frase: estou e estarei sempre com você. Bem, a pesquisa deu aí, então, o Flávio Bolsonaro cai 5 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior da Atlas Intel. A diferença no primeiro turno, então, cresce para 13 pontos, 47% Lula, que oscila ali na margem que ele já estava encontrando. O Flávio Bolsonaro vai para 34,3%. E o Flávio Bolsonaro cai 7 pontos percentuais no segundo turno, 48,9% a 41,8%. Outro ponto que chama atenção também, que aparece na terceira posição, quer dizer, na verdade, acontece nessas pesquisas em geral, a gente sabe, Nassif, Gisele e Cláudio Couto, que o primeiro movimento de um eleitor decepcionado é ir para aquele campo lá dos não estou sem candidato, eu vou votar nulo, tal. Esse é o primeiro movimento da transferência, ela não é automática, mas chama atenção, não vou usar esse termo, não, que eu odeio, chama atenção, mas não deixa de ser interessante que o terceiro colocado nessa pesquisa do momento é o Renan Santos, à frente do Romeu Zema e do Ronaldo Caiado, que em tese seriam os primeiros beneficiários ou beneficiados de uma queda do Flávio Bolsonaro. Eu vou aqui, eu obviamente quero ouvir vocês, que obviamente tem muito mais, vamos dizer assim, qualificação, experiência para opinar, mas eu digo aqui, sem titubear, que a candidatura do Flávio Bolsonaro, o Flávio sem sobrenome, virou suco. Era esse sinal de derretimento aqui, que aliás, está sendo captado também pelos trackings, tanto do PT quanto do mercado financeiro. É uma tendência que até me faz lembrar aquele episódio da Rosiana Sarney, em 2002, né, que estava lá numa curva de ascensão, até que o Zé Serra, junto com seus amigos da Polícia Federal e do Ministério Público, arma aquela história lá no Maranhão para pegar o dinheiro do marido da Rosiana Sarney, e a candidatura dela começa numa decadência até que ela some, desaparece daquela disputa, né? O Serra achava que era importante tirar a Rosiana Sarney do jogo para poder ser o competidor com o Lula. Mas é isso que a gente vai discutir aqui um pouco. Eu parto do princípio de que a candidatura do Flávio Bolsonaro virou suco. Vou fazer todas as ressalvas aqui antes. Primeiro, é uma pesquisa no momento em que grande parte do eleitorado ainda está indeciso. A Atlas Intel não é exatamente um instituto que já tem acertado assim com muita frequência, eficiência, informações. Vamos lembrar, por exemplo, que quando saiu, nas vésperas do primeiro turno das eleições municipais de 2024, ela deu que o Boulos estava na frente das pesquisas, e o Boulos quase fica fora do segundo turno. Naquele momento, ela dava que o Ricardo Nunes não ia para o segundo turno, e o Ricardo Nunes não só foi em primeiro, como acabou ganhando a eleição. Foi feita todas essas ressalvas, mas diante dos indicadores que a gente tem visto assim de forma variada, eu digo isso. Vamos até supor o seguinte: não tem candidato para substituir o Flávio Bolsonaro. O fato é que é uma candidatura que, para mim, virou suco, no mínimo foi atingida de uma forma de uma difícil recuperação nos próximos meses, mas é isso que a gente vai discutir. Nassif? Pois é, ontem eu conversava com uma filósofa, e a gente lembrava aquele livro do Freud, dos anos 20 aí, a Psicologia de Massa, né. E o Freud falava
nesses movimentos de massa, como que tem que ser o líder, né. O líder é aquele cara destemido, o cara que não tem medo de nada, é o cara mais violento, que é o que explica todo aquele jogo de cena do Bolsonaro, simulando rifle aqui, se pegando até acho que até um violão ele pegou para simular rifle, né. E depois o Freud falava, quando o líder começa a mostrar fraqueza, o que que acontece? O Bolsonaro mostrou fraqueza, mas não tinha um Bolsonaro 2 aí para substituir, ele continuou mais um tempo, e daí vai para uma pessoa que nem o Flávio, que é uma pessoa frágil, é frágil. Esse negócio de ser o filho mais bonzinho, é o filho mais fraco. Então se fixou para tentar dar uma imagem, a imagem do filho de bom senso, o filho que foi a favor das vacinas e tudo, mas, isso aí já deu o primeiro sinal de vulnerabilidade, né. Mas eu ainda não sei se ele está fora do jogo não, porque o bolsonarismo aí, por falta de opções aí agora eu tenho um protesto a fazer aí, viu. Eu acho que superestimaram aí a votação do Aldo Rebelo, viu. 0,2% é um exagero, viu. Não, mas nem o partido acredita nele. Quer dizer, foram buscar o Joaquim Barbosa onde? Eu nem sabia que o Joaquim Barbosa ainda tinha alguma pretensão eleitoral. Eu queria ressaltar um número dessa pesquisa que eu acho importante, né. O Flávio, ele aumentou em 3 pontos percentuais da última pesquisa Atlas de abril, que era de 49, foi para 52 nessa. E ele passou a ter a maior rejeição de todos, maior até que o Lula. Numa eleição tão de 2 polos, isso é importante. Para mim o bolsonarismo continua vivo, mas ele tem um teto, e é um teto importante. Ele passou de 50% de rejeição, e isso tem impacto principalmente no segundo turno. E 3 pontos percentuais em uma rodada de pesquisa é muito relevante. É um efeito reputacional do caso Vorcaro claramente aqui, né. E ele afeta o eleitor de centro, o que eu chamo aqui nos Estados Unidos de direita mais soft. Não é aquele direita die hard, que é aqueles 33% que não vão abandonar qualquer nome Bolsonaro, independente de escândalos que venham. E essa perspectiva também é válida, né? Eu tenho escutado aí que novas acusações parece que estão para surgir, especulação. Mas ao longo das investigações mesmo, a gente dá para ver que ele vai fritar ainda, né. Então foi uma mensuração pontual pós-Vorcaro e considerando que ainda é muito cedo para ter toda a repercussão ainda, eu acredito, no grande público, desse escândalo, né. E aí, além desses números, outros que eu vou destacar que eu achei importante, 50% veem o vazamento como evidência legítima, 33% só interpretam essa tentativa do Flávio Bolsonaro de captação legítima, ou seja, os 33% aqui eu interpreto, interpretação minha, que são aqueles que vão estar independente do que aconteça com o nome Bolsonaro. E mais grave ainda, 43% acham que aliados dos Bolsonaro estão envolvidos no caso Nastro, e 33% culpam o Lula. Então, naquela briga entre da opinião pública, se o caso Master é mais para o Bolsonaro ou mais para o Lula, ele conseguiu colocar o caso Master mais para o campo bolsonarista, né. Então, politicamente, o bolsonarismo parece estar perdendo, ao menos parcialmente, a hegemonia da narrativa do combate à corrupção, né, desse discurso anticorrupção. E só para fechar, um dado também emocional, eu dei o dado reputacional, né, e a rejeição, 47% dizem temer a eleição de Bolsonaro, contra 40% que temem a eleição do Lula. Então, aqui a sugestão desse voto defensivo está do lado do Lula, né, e aí uma vantagem também do Lula aqui. Mas eu acho que o cenário ainda, apesar de a gente estar brincando aqui com o Joaquim Barbosa, eu acho que numa eleição, assim, de 2 polos tão bem consolidados, talvez ele tenha um pouco mais aí, qual que é o que vem mais? É o Renan? Talvez ele tenha um pouquinho mais de votos que o Renan. E ele precisa ver de onde ele vai tirar, né, dos 2 polos, um pouco mais de um polo, outro um pouco mais de outro polo, da direita ou da esquerda. Então acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Eu acho que é uma pesquisa que, claro, a gente
previa mesmo, que mostra aquilo que era esperado, que é a queda do Flávio Bolsonaro, e acho que dentro de uma magnitude que eu sinceramente também acho que é a magnitude que eu imaginaria que ele teria de queda, mais ou menos uns 5 a 7%, dependendo da composição do cenário. Agora, tem alguns dados que são particularmente interessantes. A Gisele já levantou vários deles, né? Eu não vou ficar aqui repetindo as coisas que ela já colocou. Mas eu chamaria atenção para um outro dado, que é aquela pergunta relativa a o que o eleitor teme mais, se é uma reeleição do Lula ou se é a eleição do Flávio Bolsonaro. E até o levantamento anterior, o que a gente tinha era o eleitor temendo mais a reeleição do Lula, né? A maior parte dos eleitores. Isso se inverteu, e se inverteu de maneira bastante significativa, porque a distância entre os que temem a eleição do Flávio Bolsonaro e os que temem a reeleição do Lula é uma distância bem grande, né? A gente está falando aí de uma distância, quer ver? Deixa eu pegar aqui o dado exatamente, uma distância de 7 pontos percentuais. 7 pontos percentuais. E o Lula teve uma melhora exatamente desse naipe, de 7 pontos percentuais, né? Ele tinha 47,3% daqueles que temiam a reeleição dele, caiu para 40,5%, e o Flávio Bolsonaro subiu aí 2 pontos percentuais, mas na soma dá essa diferença de 7. Então, é interessante isso, né? Porque para além da rejeição, esse é um dado que também conta, né? Ele é uma outra forma, eu diria, de medir rejeição, né? Porque ele indica mais ou menos o voto no segundo turno. Por que eu digo isso? Porque o eleitor às vezes diz, não votaria nesse sujeito de modo algum. Mas às vezes o que diz isso é o mesmo que diz que não votaria de jeito nenhum no outro. E quando eles se confrontam num segundo turno, esse dado sobre o que você teme mais é um bom indicativo de claro, se a eleição fosse hoje, ela é daqui a 5 meses, o que esse eleitor poderia resolver. Ele talvez resolvesse mais votar no Lula do que dar uma chance para o Flávio Bolsonaro. E o outro dado interessante é como uma grande maioria de pessoas também enxerga a família Bolsonaro, seus aliados, como aqueles que têm mais envolvimento com o caso Master, né? É um dado importante. Também aí você teve um crescimento muito significativo e, no caso do Lula, um declínio muito significativo dos que veriam a ele e aos seus aliados como envolvidos. Então, é realmente uma bomba que está estourando no colo do bolsonarismo. Eu diria, não sei se virou suco, né, como você usou a expressão, Sérgio, a candidatura do Flávio, mas que é uma candidatura que está sangrando muito, isso eu não tenho dúvida. A questão é saber se esse sangramento vai virar uma hemorragia mortal ou se ele é um sangramento que pode ser estancado em alguma medida daqui até a eleição. Nesse momento, diante, entendo eu, da falta de alternativas, eu ainda acredito que a tendência do PL é apostar no Flávio Bolsonaro. Claro que isso pode mudar, mas eu acho que é a tendência maior. Primeiro, porque o nome mais óbvio para substituí-lo, que seria o da Michele Bolsonaro, tem muita resistência dentro da própria família. Segundo, porque o risco que há de substituir o Flávio pela Michele é você, na verdade, trocar um pouco 6 por meia dúzia. Porque entendo eu que o contágio desse escândalo do Master é um contágio com o sobrenome Bolsonaro. E aí sai um membro da família, entra outro, para grande parte do eleitorado, isso não vai fazer tanta diferença. E, mais ainda, nas perguntas feitas sobre como o eleitor votaria com a Michele no páreo, ela tem um desempenho bem abaixo do Flávio Bolsonaro nesse momento, né? Então, não seria necessariamente uma substituição que, uma vez feita, resolveria o problema. E isso, claro, deve deixar uma dúvida na cabeça daquelas pessoas. Ela tem hoje uma rejeição menor, mas também ela não se colocou como candidata. Mas ela também tem uma intenção de voto menor, significativamente, do que o próprio Flávio tem. Eu acho que eles estão um pouco no mato sem cachorro, né? Não tem muito como fugir dessa candidatura, mas também não tem como simplesmente mantê-la achando que vai ser tudo tranquilo, porque não vai, ainda mais se novas coisas aparecerem. E eu acho que vão aparecer. Esse é um ponto importante, Cláudio Couto. Você e a Gisele levantaram
um ponto importante sobre a percepção, e obviamente o Nassif tem feito isso com muita frequência, a gente aqui da Carta também. É interessante discutir esse ponto da percepção, é o seguinte, essa ideia de que esse escândalo era um escândalo suprapartidário, foi uma ideia construída na mídia nos últimos meses, desde que esse escândalo estourou. Então é óbvio que o resultado seria esse, a percepção, até as pesquisas anteriores, e até começarem a eclodir os escândalos, de que isso era subpartidário. Mas esse primeiro, você tem o caso do Ciro Nogueira. Ciro, para falar para usar a expressão amigão, não tem ninguém, não tem outro assim tão amigão da família Bolsonaro como Ciro Nogueira, né? Várias fotos e tal. Então você descobre que o cara recebia uma grana basicamente assim, quase um bem, muito próximo do Vorcaro, né? Recebeu dinheiro, tinha projetos que ele pretendia aprovar, não recebeu não só dinheiro assim de apartamento, dinheiro para viajar, pagou hotel, como tinha também negócios, né? O Vorcaro investiu em negócios da família. Aí você tem, depois logo vem essa história, eu repito, tem um valor, os 60 milhões, que é um dinheiro para um filme que deu tanto problema, que não pagou o cash, não pagou os trabalhadores, ficou devendo R$ 5.000 para uma locação numa cafeteria, que tratou mal os funcionários, que deu comida estragada, que só um doador deu 60 milhões, prometeu dar 140 milhões. É esquisito que esse dinheiro, né, ainda está em investigação para onde esse dinheiro foi parar, mas eu repito, a intimidade com que o Flávio Bolsonaro tratava o Vorcaro leva as pessoas a entender que aquilo não foi uma relação assim, fui lá pedir dinheiro, está pedindo dinheiro para um cara que você não conhece, você chama de amigão, amigãozão, estarei com você para sempre, eu acho que é isso aqui que revelou a profundidade. Então, Nassif, está ficando cada vez mais um pouco complicado, embora você tenha ainda, há quem insista, né, nos últimos dias, né, na ideia de que esse é um escândalo suprapartidário. Vamos ver, talvez apareça aí, e eu queime a língua aqui, talvez apareça alguma coisa aí, suprapartidária, vamos dizer assim, nas próximas semanas, tudo é possível, mas o fato é que está cada vez mais difícil não dizer que esse escândalo é um escândalo do bolsonarismo e do centrão. Embora um percentual cadente de pessoas nessa pesquisa atribui ao centrão, né? É interessante, porque subiu o número dos que atribuem aos bolsonaristas, mas declinou o número dos que atribuem ao centrão. Digamos que talvez essa crise do bolsonarismo tenha ofuscado um pouco a percepção de uma parte do eleitorado em relação ao centrão. Nesse sentido, eu diria, não é suprapartidário, mas ele é pluripartidário, né? Porque ele, além de envolver o PL, envolve o PP, envolve a União Brasil, né? Envolve outros partidos, né? Então, mas agora a gente sabe de que lado estão todos esses partidos. São todos partidos da direita, né? Agora é interessante o caso do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro é uma represa cheia de detritos. Eu acho que nunca um candidato entra numa campanha com um passivo tão grande assim. Pega aí a questão da compra da mansão, a questão da os investimentos imobiliários dele aí com sempre com Dinheiro vivo, cash. dinheiro vivo e tudo. Eh, Naquele caso, por exemplo, da mansão dele, nós fizemos 2 pesquisas aqui. A primeira, eu peguei o preço médio do metro quadrado lá e comparei com o preço médio do metro quadrado de várias mansões lá que eu peguei em imobiliárias de Brasília. Ele declarou um valor que era 50% ou 60%, do valor médio das demais mansões. Ou seja, ele reduziu o valor, lavagem de dinheiro. E depois ele colocou como renda dele, para justificar aquele financiamento do BRB, além da renda aí de senador, 25.000 líquido por mês da loja de chocolate. Eu não lembro qual que era o percentual que ele tinha na loja. Ele não tem mais. É, mas nós fizemos um estudo aqui mostrando na época na época era renda mensal que ele apresentou. A gente fez um estudo aqui, tentando estimar quanto que deveria ser o consumo de chocolate da loja para poder vender, dar aquele lucro. Não tinha loja de chocolate no Brasil que conseguisse chegar perto, né. Tem as ligações dele com o Adriano da família com o Adriano da Nóbrega. Tudo isso estava meio represado por conta dessa polarização de campanha. Então, a partir de agora, o que vier, todas aquelas os escândalos que a gente conhece, e mais os escândalos que poderão vir aí, virão em cima de uma represa arrebentada aí também, né. Então esse é um outro fator aí que eu acho que vai pegar.
finalmente, depois de insistirem tanto, a mídia insistir tanto aí em querer jogar no colo do Supremo e do Lulinha, eh, esse caso master aí, agora vem no colo, preferencialmente aí do Flávio e do Ciro Nogueira, e o que vier daqui para frente não tem a blindagem política mais. Quer dizer, junto a esse público, o neném aí que vai decidir a eleição, né. Esse é um ponto importante, porque assim, obviamente a gente sabe que a franja bolsonarista, essa que apoiou a cloroquina, que toma IP, lava frango com IP, qualquer coisa que vier será né, lido como uma tentativa de destruir a família, mas o que importa é a margem que a gente sabe que vai decidir a eleição, que tem decidido a eleição. Essa que está numa posição de desconforto, que gostaria até de ter uma alternativa real, não tem. A gente pode até discutir aqui se ou o Joaquim Barbosa ou o Renan Santos poderiam vir a ser essa diferença. Vamos lembrar um pouco da eleição 2022, é o seguinte, ela foi para o segundo turno por causa da soma dos votos de alguns candidatos que realmente eram diferentes, né, depois até se aliaram, por exemplo, a Simone Tebet nunca foi nem identificada com Bolsonaro, nem identificada com Lula. Você tinha então o próprio Ciro Gomes, que teve um desempenho ruim, mas você foi juntando esses pontos e quando você vê lá na ponta, é a soma que fez a diferença, que impediu que essa eleição acabasse no primeiro turno, e depois a gente teve todo o efeito do segundo turno. O segundo turno foi o que foi por conta dos efeitos do despejo maciço de dinheiro do Bolsonaro, inclusive com a elevação lá do Bolsa Família e tudo mais. Mas o que a gente tem nesse primeiro turno é o seguinte: qual é o candidato que realmente se descolaria? Porque o Zema, se for mesmo candidato, e o Caiado, eles são mais do mesmo no campo bolsonarista. Não tem por que alguém ia desviar o voto para um Caiado e um Zema, e não na reta final concentraria num candidato se o Flávio Bolsonaro continuar ali. Então, assim, a chance de terminar no primeiro turno, para mim, continua em aberto. Eu não descartaria, não. Mas a Gisele fez um artigo essa semana interessante que a gente publicou na Carta Capital, Gisele, justamente falando um pouco disso e dessas relações aí do Eduardo Bolsonaro, porque a gente continua essa dúvida, né? Onde exatamente foi parar esse dinheiro do Daniel Vorcaro? Pois é, Sérgio. Eu trouxe algumas leituras aqui de corrupção no artigo para quem quiser dar uma checada, mas alguns livros, um deles muito bom, que é Cleptocracia com K, do Casey Michael, e ele defende que os próprios Estados Unidos se transformaram nas últimas décadas em um ambiente dos mais favoráveis do mundo para acomodar esses capitais políticos, através dessas empresas meio opacas, pouco transparentes, trusts, né, empresas que se abrem que a gente não sabe a que elas se destinam, e a gente desconfia da destinação econômica dessa empresa, né, por que que ela existe, como que ela ganha dinheiro. E quando a gente vai ver, todas essas empresas abertas aqui que intermediaram esse dinheiro do Vorcaro, Flávio Eduardo aqui nos Estados Unidos, são empresas desse tipo, né. Uma delas até quando os jornalistas descobriram, que era ligada ao Flávio e foram escrutiná-lo ao Eduardo e foram escrutiná-lo sobre isso, ele fechou a empresa, né. Então, nesses, existe uma diferença muito grande entre os estados aqui nos Estados Unidos e a legislação. Então, Flórida, Texas, que é um dos onde mora o Eduardo Bolsonaro, a casa dele, Delaware, Wyoming, Carolina do Norte, eles têm uma legislação mais, fluida, que dá mais abrigo a esse capital do estrangeiro, é mais fácil abrir as empresas, é mais fácil abrir essas trusts, né. Então é esse ponto também que eles colocam. E esses movimentos iliberais, como se a gente olhar não só para o bolsonarismo, mas eles também aparecem com o Orbán, você usa o Estado, mas também tem essa ecologia permanente de influência cultural, né, e o que eu chamei aqui de bolsonarismo tardio, exilado, aqui na Flórida, dá uma ajuda e uma estrutura muito forte, né, então você tem o o Paulo Figueiredo, que teve ajuda aí que tem uma empresa de imigração, que deu toda a ajuda para o Ramagem. Você tem pelo menos um advogado, que é um dos advogados mais famosos aqui da Flórida, que é o Bicalho, isso é informação pública, que aparece no jornal New York Times, que financia público, financia
via incentivos à passagem do Feirinha aqui pela Flórida, né? Você teve a Michelle e a Damares vindo aqui, depois cancelaram, enfim, por conta de problemas ali de saúde do Bolsonaro e iminência de prisão também. Então, você tem toda uma estrutura interessante aqui na Flórida e lembrando que a Flórida, 90% dos residentes aqui brasileiros que podem votar nas eleições presidenciais, na última eleição votaram no Bolsonaro. Aqui também é que você tem a população cubana nos Estados Unidos, anti-Cuba, que mais comemorou quando os Estados Unidos e comemora quando os Estados Unidos se colocam com alguma intervenção possível ali em Cuba, né. É a residência do Rubio, é daqui que ele veio, né. Então eu acho que eu tenho estudado bastante essa Flórida do DeSantis, mesmo antes do Trump entrar, ele era um grande estado que dava suporte, que foi um laboratório de algumas leis muito extremistas e que foram implementadas federalmente depois pelo Trump, 2.0. E está servindo de uma retaguarda, né, com essa jurisdição conveniente, para essa captação operacional do bolsonarismo tardio em fuga, né, com o deslocamento do Eduardo Bolsonaro para cá, que agora está dizendo até que quer ser vice no Brasil, enfim. Então esse bolsonarismo pós-presidência, né, talvez esteja sendo, a gente tem que olhar para ele quando como ele está inserido nessa lógica transnacional de capital, né. E aí a gente finaliza falando até aqui que talvez mais dentro de uma cleptocracia, de um reacionarismo, transnacional, como diz a Anne Applebaum, que eu gosto muito, do que aquele velho clientelismo latino-americano, né. E acho que o Brasil precisa prestar mais atenção para esse tipo de estrutura transnacional e essa influência que o bolsonarismo tem aqui. Eu, de qualquer forma, Gisele, continuo espantado com a quantidade de dinheiro que o Vorcaro, a generosidade do Vorcaro. Impressionante, Roberto. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis, mesmo tendo um banco de atacado, como ele tinha, tal, eu queria saber de onde surgiu tanto dinheiro para gastar na pessoa física, se todos esses números são reais. É 140 milhões num contrato, 140 milhões para um filme, 500 milhões em festas, cartão de crédito para, segundo consta, 90 políticos, era dinheiro aqui, dinheiro ali. Então, aí dá um iate para a namorada, dá um apartamento para não sei quem. Mas nenhum banco trambiqueiro consegue gerar tanto dinheiro assim. Ali eu não sei se era o crime organizado que jorrava, se era os esquemas da Lagoinha, né, mas era muita coisa. Era um exagero, era um sujeito que mesmo o trambiqueiro, ele tem quando ele tem uma operação trambiqueira, ele tem que ter uma noção de do que vai, do que volta aí do dinheiro, ele não tinha isso, né. Aliás, seria interessante a gente depois falar sobre o Poder 360 aí. Diga, 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 aproveite. Isso foi você vê como que por exemplo, ele foi acusado de montar uma estrutura, na imprensa digital. Isso aí tá comprovado tudo, tá. Daí quando você pega o Poder 360 do Fernando Rodrigues, ele solta uma matéria em cima de uma matéria da UOL. A matéria da UOL dizia que a Polícia Federal pegou um estudo de abril de 2025 no Banco Master, que era aquele estudo de ser adquirido lá pelo BTG. A partir disso, o Fernando Rodrigues de cria uma narrativa que é repetida hoje pelo Alexandre, aquele Alexandre que foi do Figueiredo lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Alexandre Garcia. Alexandre Garcia e outros aí que qual que é a narrativa dele? Que o BTG fez uma proposta para o Master. E a proposta, o Master ia ser vendido por R$1 para o BTG e tudo, mas tirava o Vorcaro do sufoco. Daí o Vorcaro, em dezembro, teve a reunião com o Lula, que é correto. O Lula é crítico ao André Esteves, que é correto. Daí ele teria convencido o Lula que a manutenção do banco dele era importante para tirar o controle, o oligopólio dos grandes bancões. E o Lula falou para ele: "Então não venda para o BTG,
e vamos ver uma solução. Tanto que levou o Galípolo lá para assistir a reunião. E daí ele desistiu do negócio com o BTG e o Lula não cumpriu a palavra. Que não tem o menor senso aí, né. Quer dizer, o que que ocorreu aí, provavelmente, quando você vai ver o que que era a proposta do BTG, era uma graça. A proposta do BTG é o seguinte: o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo aí que tem depósito aí dos grandes bancos e tudo, bancaria todo o prejuízo e todos os riscos jurídicos de um novo banco que seria constituído aí, um banco master de investimento, limparia o banco, o BTG ficaria com a gestão dos ativos, sem risco nenhum, sem colocar dinheiro nenhum e ganhando 1,5% sobre o valor patrimonial. Não é sobre o valor real, é sobre o valor patrimonial, incluído aí todos os papéis podres que tinham lá. Eh, Daí o que que aconteceu? É evidente que os bancões não iam topar. Então, muito provavelmente, o que ocorreu foi o seguinte: o Vocaro procurou o Lula através do trapalhão aí do Guido Mantega, para ver se o Lula pressionava o Fundo Garantidor de Crédito para quebrar o galho do BTG. E o Lula falou o óbvio: "Pô, não vou me meter nessa". Mas daí você cria uma narrativa, você pega, peças soltas, cria uma narrativa que não tem a menor lógica lá, e essa narrativa está sendo repetida aí. Então por que que o Fernando faz isso? Se o master é pato morto aí. Por que que ele faz isso? Porque o master pode fazer delações aí e envolver muita gente ainda, veículos talvez, né. Mas é impressionante a capacidade que tem o pessoal aí de fazer jogadas aí sem, como o Globo fez no começo. Vamos pegar o começo do Globo lá, quando a Manu Gaspar vem com a história do contrato da mulher do Alexandre de Moraes, que existe o contrato, mas o contrato não saiu dos celulares do Vocaro. Ou seja, aproveitaram que deu aquele pepino inicial e alguém passou informação sobre o contrato, daí solta o contrato, solta a informação falsa de que o diretor do Banco Central, de fiscalização, teria pressionado os inocentes aí do Conselho Deliberativo do BRB, e você conseguiu, com esse tipo de jogo, no primeiro mês, transformar o escândalo Márcia e o Lulinha, com quebra do sigilo bancário do Lulinha. Então você conseguiu, nas primeiras semanas, transformar o escândalo Márcia num escândalo do Supremo, num escândalo do Lulinha. É inacreditável um negócio desse. E no escândalo do Banco Central aí do Galípolo, né. Então você precisa de um mês e tanto para os fatos aparecerem, mas nesse mês todo aí, foi essa tentativa de emplacar o caso Master aí nas costas, tirar das costas dos Bolsonaro e colocar nas costas do governo. Eu nem acho que é Flávio Bolsonaro o jogo deles aí, o jogo deles não era com os Bolsonaro, o jogo deles era para quebrar o Supremo, não especificamente Alexandre de Moraes e o Toffoli, mas o Supremo, abrir espaço aí e a candidatura Lula. Então, digamos, esse caos informacional que a gente tem hoje em dia não vem só das redes sociais, não. Era maneira dos jornais serem a bússola, né, serem a garantia da informação verdadeira, que hoje tudo é jogo de narrativas, né. Ah, eu preciso fazer aqui uma citação a Eliara Santana, que sempre falou no ecossistema de desinformação, e é um pouco isso, ele não é uma rede so as redes sociais, na verdade, hoje servem de desculpa, o vilão perfeito para a mídia tradicional, o que a gente chama, eu já, né, Nassif, já falei com você, inclusive em eventos que a gente participou junto, que o problema do jornalismo profissional brasileiro é que falta profissionalismo, né. Sim. Agora, um outro assunto aqui, vamos falar de um outro assunto, que aparentemente nessa história toda o Lula teve, depois daquelas 2 derrotas, vamos dizer que o Lula teve momentos aí de alegria, né, o horizonte se abriu à visita ao Trump, o desenrola, já com o desenrola, já as pesquisas internas já começaram a pegar um descolamento dele do Flávio Bolsonaro,
E aí vem toda essa notícia do Flávio Bolsonaro e ele se animou e aparentemente aí está decidido a reapresentar o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvir a opinião de você, se isso realmente é uma boa ideia. Vou começar pela Gisele. Me pegou. Eu vou rebater para os universitários. Eu vi algum ponto legal aí, seria proibido ao presidente reapresentar o nome, eu não sei, eu não cheguei a Ele pode reapresentar, mas não poderia ser analisado neste ano, só no próximo ano. Quer dizer, se ele quiser reapresentar, ele vai ter que deixar o Supremo com 10 componentes até, se for reeleito, e aí a reapresentar a partir do próximo mandato. Essa seria a restrição. O que você acha, Cauro Couto? Eu acho um desgaste desnecessário, né? Eu acho que se ele quiser reapresentar esse nome, né, sendo reeleito, ele pode fazer isso no próximo governo, né? Não precisaria fazer agora com essa mesma composição do Senado. Acho que ele tem agora, na realidade, a oportunidade de apresentar o nome que, inclusive, tenha repercussão do ponto de vista da percepção social sobre o governo e sobre as indicações que o governo faz para o Supremo, né? Já se falou muito sobre isso, né? Tá ficando até cansativo, mas apresentar uma jurista mulher, a gente só tem uma jurista mulher hoje no Supremo Tribunal Federal, preferentemente uma mulher negra. Isso inclusive geraria um custo para a rejeição da candidatura muito mais alto do que no caso do Messias, né, porque no caso do Messias fala: "Ah, o Lula está indicando um amigo dele". No caso de alguém com esse perfil, o Alcolumbre e Caterva teriam que deixar claro que eles estão, na realidade, rejeitando o aumento da pluralidade dentro do Supremo, né, o aumento da pluralidade em termos de gênero, o aumento da pluralidade em termos, da cor da pele, todo esse tipo de coisa. E na realidade, se o Lula fizer isso, ele aí sim, ele primeiro, usa da sua prerrogativa, e é prerrogativa do presidente indicar o nome, mas evidentemente não é prerrogativa do presidente ter o nome aprovado automaticamente, porque se fosse não precisava votar, né, ainda que o fato seja inusitado e o custo político disso seja alto, e a rejeição do Messias claramente comparada, à aprovação de vários outros nomes anteriormente, não tem justificativa, se não retaliar o governo, se não, gerar uma perda para o governo, mas o nome em si não é um nome menos talhado a estar no Supremo do que outros que recentemente, inclusive, foram aprovados. Mas enfim, acho que indicando um nome com esse perfil, o Lula pode sair aí sim vencedor dessa disputa, tanto no sentido de diminuir a chance da rejeição ou de mandar a indicação a arquivo, porque me parece que se ele manda o Messias de novo, a tendência é que o Alcolumbre mande a arquivo, ó, esse nome já foi rejeitado, tchau, né? E ainda lance mão desse dispositivo aí da resolução do Senado para dizer, olha, não pode aprestar o mesmo nome de novo, no mesmo ano legislativo. Então, nem vou apreciar, vai para arquivo. Eu acho que isso geraria mais desgaste para o governo. Para que pisar nessa casca de banana que está do outro lado da rua, né? E parece que se alguém está aconselhando isso ao presidente, ele está levando a sério. Quem está aconselhando não tem juízo e o presidente talvez precise se acalmar um pouco, porque eu não consigo ver qualquer lógica nisso, do ponto de vista da disputa política, do processo eleitoral e mesmo da composição do Supremo. Eu acho que seria uma estupidez, para usar a palavra clara que descreveria esse tipo de escolha. Até porque nesse momento, né, Nassif, bastaria surfar na onda, né? Vamos surfar na onda, né? Pensando do ponto de vista eleitoral do Lula, só deixar as coisas Sim, o rolar. momento é bom, vai querer comprometer esse momento? Aproveita o momento. Não, mas eu estava vendo, Guaranésia, a grande capital do sul de Minas lá, que tem 6.000 habitantes lá, estava comemorando aí que o primeiro ministro que foi recusado pela corte, no tempo do Floriano Peixoto, terminou como juiz lá em Guaranésia, rapaz. Você vê que tudo começa lá em Guaranésia. Ou termina. Ou termina, né? Ou melhor, termina. A única coisa que começou lá foi meu casamento. Ah, bom. Ó, você não estava fazendo um vaticínio aí pro Messias não, né? Não, o Messias ainda tem carreira ainda para jurídica ainda para. Gisele, falando um pouco de um assunto internacional, o Trump aí, obviamente, a gente continua se vai ou não vai no Irã, agora o Irã diz que vai abrir o Estreito de Hormuz menos para os Estados Unidos, mas o Trump nesse meio voltou a falar de Cuba, né? Ameaçar Cuba, tal. Os cubanos até agora receberam, inclusive, do governo uma cartilha de como se comportar caso você tenha uma invasão ou um ataque
mais direto dos Estados Unidos, né, com dicas do que fazer. A gente já discutiu isso aqui nesse programa algumas vezes, ele nunca sabe exatamente o limite entre a bravata e o ato do Trump. Nesse caso, você acha que é o quê? É mais um foco de distração, assim, para desviar a atenção do público? Não, eu acho que a lógica de Cuba bom, ele sancionou 9 altos funcionários cubanos, né, incluído militares, inteligência. A gente vê essa limitação do fluxo de petróleo que está causando esse apagão energético em Cuba, muitas manifestações de rua, instabilidade social, então é um modus operandi, né, desgaste interno do regime, é uma estratégia clássica de coerção híbrida. E haja visto o que ele fez na Venezuela, que eu acho que é o melhor modelo analítico que a gente pode ter para o Trump, é a gente pegar exemplos do que ele já fez e até onde ele pode fazer. Eh, a figura do Rubio, importantíssima nessa história, o apoio dos cubanos aqui da Flórida. Parece que ele está querendo mesmo usar uma crise humanitária como alguma justificativa de uma securitização mais forte ali em Cuba. Ele já usou a palavra "take" em Cuba, apesar de que é tomar Cuba, né, apesar de também já usou o termo, friendly taking, né, como se fosse pegar de forma amigável, então acho que tem a ver um pouco com esse estrangulamento econômico energético que ele tá fazendo. Ele colocou uma ele processou o Raul Castro, né, que tem mais de 90 anos, enfim. E tá falando muito, causou uma crise aí dos drones, né, que Cuba supostamente comprou uns drones que não sabe se é comercial ou de uso militar, Rússia, Irã, supostamente para fazer sua defesa, e ele tá falando que aí ele fala defesa nacional, né, que caso de defesa nacional, ele com isso consegue benesses aqui em termos de legislação para fazer alguma intervenção. Então, me preocupa muito, viu, Sérgio, e eu não acho que o Irã é algo que vai se resolver tão rápido. Eu vejo o imbróglio lá no Irã, depois dessa volta da China, que não foi de nada para lugar nenhum, ele só tomou aquela praticamente ele só foi alertado com relação a "tome cuidado com Taiwan", de resto, vendeu uns Boeings e nada mais, né, e o objetivo principal dentro do contexto da guerra do Irã. E eu acho que depois do fracasso da Economic First, que foi o planejamento dele de sanção que não está dando certo ali no Oriente Médio, porque a China se recusa a implementar as sanções e está se protegendo de seus bancos, e a estratégia de Hormuz controlada ali, nem que seja parcialmente só pelo Irã, aquilo não está avançando, eu acho que não vai avançar. Agora o Irã fez uma nova rodada dizendo que nem negociando a questão nuclear, né, mas pediram reparações pelos danos que os Estados Unidos causaram, então não vai, eu acho que não vai para lugar nenhum essa guerra, ela vai ser uma coisa que vai continuar intermitente. Se eu pudesse dar uma opinião, eu acho que é isso que vai acontecer ali, e Cuba vai virar alguma coisa à parte, e eu acho que vai acontecer alguma coisa ainda antes das eleições, viu. A situação em Cuba, vamos lembrar, continua muito, muito complicada. Nós estamos racionamento de 18 horas, 19 horas por dia, falta de comida, né, e aí você tem alguns protestos já da população, na rua, uma situação muito complicada, mas também não dá para prever. Quer dizer, se os Estados Unidos espera que você tenha uma revolta interna para derrubar o regime, eu acho que ele vai se enganar como se enganou no Irã. E Cuba só realmente alguma intervenção mais radical para mudar esse cenário. O Trump, a essa altura, vai abrir uma outra frente, né, a pensar. De qualquer forma, nós estamos nesse momento delicado da América Latina, temos também agora na Bolívia, né, 6 meses depois da posse do Rodrigo Paz, você está agora numa onda de protestos, nas principais cidades, La Paz, sobretudo, El Alto, também um momento delicado ali, a América Latina anda fervendo. Bem, nós vamos falar agora do assunto que, assim, mobiliza a sociedade brasileira. E, Gisele, eu queria só te informar o seguinte: você só pode pedir ajuda aos universitários aqui nesse programa uma vez. Você já pediu, então você vai ter que dizer pelo menos um sim ou não.
Você convocaria ou não o Neymar se você fosse técnica da seleção? Não. Não, é isso. Somos 2. Nassif, sim ou não? Não, mas eu admito que eu não acompanho futebol faz umas décadas, viu. Cláudio Couto. Eu também não convocaria de jeito nenhum. Olha, eu não acompanho futebol, mas o que eu tenho em mente, além de questões pessoais à parte com o Neymar, é Caicai ainda? Ele ainda tá naquela do Caicai? Eu lembro ele nas últimas Copas. Só sobrou só a manha, o resto Mas se for para pegar um ex-jogador em atividade, tem o meu o meu candidato é o maior jogador depois do Pelé aí, o Ronaldinho? Ronaldinho. Mas o Ronaldinho já é ex-jogador, ele não tá mais em atividade, mas ele Mas ex-jogador por ex-jogador, o Ronaldinho. o Ronaldinho Gaúcho, esse de fato é o Macunaíma, né, não é difícil não despertar certa simpatia, embora também seja outro capaz de inúmeras falcatruas, inclusive o cara ficou preso no Paraguai, fica preso no Paraguai e vira amigo dos presos lá das facções. O Neymar não desperta simpatia. Eu só queria ressaltar aqui que eu assisti o evento que o presidente da CBF disse que esse é o maior evento de convocação de todos os tempos. Já temos um título aí, não precisamos de mais nenhum. Mas foi uma coisa tão jeca, tão um fanismo que já não cabe mais. O Brasil tem 24 anos sem um título e cada Copa jogando pior, sem nenhum craque de expressão mundial. Não, tem uma Copa América recente que foi ganha sem o Neymar, diga-se de passagem. O último título conquistado pelo país foi conquistado sem o Neymar. E ele assistiu a final da tribuna e ficou, depois que o título foi conquistado pelo Brasil, com uma cara de poucos amigos, ou seja, como é que esses caras ganham sem mim? Essa era a cara dele. Pode ser que ele estivesse pensando outra coisa, talvez ele estivesse com dor de barriga, né, ou alguma outra coisa, mas é o que me pareceu, né. Agora, ele de bobo não tem nada, ele já faturou R$ 30 milhões logo após a convocação, nas poucas horas após a convocação, ao postar nas suas redes sociais algum tipo de coisa relativa a bets, das quais ele é garoto propaganda. E aí, só isso aí já rendeu R$ 30 milhões para ele. Ou seja, ele já saiu ganhando na convocação, Já é um campeão. Esse já é um campeão, né? sem dúvida nenhuma. Mesmo que ele se contunda e não vá à Copa, 30 milhões ele já garantiu. Só com essa brincadeira. Fora isso, você sabe que ele vazou, né? Ele postou, ele mudou o Instagram dele, dando a entender que seria convocado antes da convocação sair. Minutos antes, 10, 15 minutos antes, colocou lá. Jogador do Santos e do Brasil, com a bandeira do Brasil. Esse é o Neymar. Que o país é o seguinte: obviamente, o azar do Ancelotti, que se cedeu, né? Embora ele estivesse lá com certo desconforto naquele evento, eu queria ressaltar que foi um exemplo, um evento medíocre, que assim, é uma coisa que de vexame mundial, Cafona. cafona em todo sentido. Acho que a palavra é essa, cafona. Mas aí o Ancelotti acaba tendo um problema que é o seguinte: depois de convoca ou não convoca, passa a ser o cara titular ou não. Ele vai conviver isso durante a Copa inteira, mas assumiu o risco. Também, ele também não, né, que é outro que não é brasileiro, mas é esperto, renovou o seu contrato por mais 4 anos, ou seja, ele já tem um seguro. Se tudo der errado nessa Copa, ele certamente será demitido e receberá a multa pela renovação do contrato. É outro também que já levou. Mas, de qualquer forma, eu insisto aqui, a gente e óbvio, obviamente teve uma comemoração, tinha uma claque lá, Neymar, eu ouvi fogos, eu estava na redação aqui perto da Consolação, ouvi fogos. A gente também tem esse péssimo, a gente não sabe escolher nossos heróis, né? Acho que é uma das características do Brasil. A gente escolhe mal os nossos heróis. E eu incluo aí o Ayrton Senna entre eles, entre os heróis mal escolhidos do Brasil. Ô, Sérgio, ó, antes de você fechar, eu vou falar se você me permitir. Diga, eu sou, cara. Nossa próxima conversa está muito masculina essa conversa aqui. No assunto aleatório final, vou propor uma pauta. A gente vai falar sobre perimenopausa e vocês vão ter que estudar e se manifestar, combinado? Assunto político. Assunto político quente para a mulher. Não, vamos falar, vamos colocar na pauta, eu acho justíssimo. Mas eu queria só ressaltar que no caso do futebol e da convocação é mais política do que futebol, né.
A gente não está tratando aqui de futebol, a gente está, na verdade, aqui tratando de política, de como a sociedade brasileira se comporta. Esse afã pelo Neymar reflete muito também como se dão, as pessoas adoram esse termo hoje em dia, né, dos afetos. Então o Neymar desperta um afeto de uma parte da sociedade que a gente sabe até onde isso leva, né? Daí até tomar IP com a camisa da seleção, com a camisa do Neymar, a camisa 10 é tudo a ver. Você não vai fugir. Eu vou escrever um artigo sobre uma perspectiva política da perimenopausa Mande, para mande. encaixar aqui no programa. Você não vai fugir dessa, Não, não. não, não, eu não vou recorrer aos universitários, nem às universitárias. Eu responderei.